Missionário Davi Martins Miranda, vida, legado e missão. Você já imaginou o que leva uma pessoa comum, simples, sem recursos, a impactar milhões de vidas ao redor do mundo? Que força é essa que transforma um jovem sem esperança em um dos maiores líderes do pentecostalismo mundial? Esta é a história de um homem que deixou marcas profundas na fé cristã brasileira. Missionário Davi Martins Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Prepare-se, porque sua história é muito mais que números. É uma história de fé, lágrimas, milagres e uma entrega total a Deus. Infância e raízes. Davi Martins Miranda nasceu no dia 4 de julho de 1936, na cidade de Reserva, um município brasileiro do estado do Paraná. Ele morava na Fazenda Santa Helena, propriedade de sua família, junto com seu pai Roberto Miranda Ribeiro, sua mãe Anália Miranda e seus 3 irmãos, Araci, Clodomiro e Juquinha. Seu pai, o senhor Roberto, administrava a fazenda desde o cultivo da terra nas plantações, até a criação de gado e outros animais. A casa da fazenda era totalmente rodeada por pinheiros, que faziam um lindo contraste com a terra fértil e avermelhada do Paraná. Seus pais eram católicos e sua casa foi por longos anos a Igreja Católica e hospedagem para padres missionários que para lá se dirigiam. Era um lugar bastante afastado da cidade e o povo da redondeza se dirigia para lá de 3 em 3 meses, na época em que os padres missionários vinham celebrar missas, casamentos e batizados. Ele cresceu em meio a festas religiosas tradicionais com procissões, fogueiras e romarias. Quando Davi Miranda completou 13 anos de idade, seu pai, a quem ele tinha grande admiração, veio a falecer. E Davi, mesmo adolescente, ajudou a sua mãe nos trabalhos da fazenda, mudança e primeiros trabalhos. Aos 17 anos, sua mãe vendeu a fazenda e foram morar em Monte Alegre, ainda no estado do Paraná. Davi trabalhou na fábrica de papéis Klabin. No mês de abril do ano de 1957, mudaram-se para São Paulo. Ainda muito devoto aos santos e à sua religião católica. Gostava de carnaval, frequentava bailes, cinemas, circos, teatros, luta livre e futebol. Neste mesmo ano, sua mãe se converteu a Jesus. Sua irmã Araci já era crente. E um dos seus irmãos também se converteram. Apenas ele resistia ao evangelho e continuava incrédulo, sentindo-se traído e decepcionado, especialmente por considerar a mudança uma afronta à memória do pai falecido. Rejeição ao evangelho. Davi Miranda, revoltado, ele tentava atrapalhar os cultos que ocorriam em sua casa, ligando o rádio no volume máximo para atrapalhar, ou saindo de casa para demonstrar desprezo. Em vez de participar, preferia ir à Catedral da Sé, onde lia o catecismo e orava aos santos para que sua família voltasse ao catolicismo. Um dia, ao chegar do trabalho, Davi Miranda encontrou sua mãe destruindo santinhos, imagens e oratórios, o que o deixou profundamente magoado e revoltado. Incrédulo, ele recolheu os objetos e os trancou em seu quarto, mesmo ficando sem espaço. Sem entender a mudança da mãe, questionava a nova fé que rejeitava as imagens que antes eram veneradas por sua família. Na época, ele não compreendia que a rejeição às imagens vinha da própria Bíblia. Está escrito: "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra." Deuteronômio capítulo 5 e versículo 8. Ele chegou a pensar que sua mãe estivesse mentalmente fraca. Sua revolta com a mãe crescia, pois ele acreditava que a angústia que sentia era culpa dela por permitir cultos evangélicos em casa, sem entender que aquilo era Deus agindo em sua vida. Conversão. No dia 6 de julho de 1958, após sair de uma matinê dançante, planejava fugir de casa definitivamente. Porém, ao invés de ir para casa, por volta das 19 horas, ao caminhar pela Estrada da Conceição em São Paulo, ele ouviu um cântico vindo de uma igreja evangélica. Pensando que fosse uma festa, ele se aproximou e, ao perceber que era um culto, tentou sair dali, mas sentiu-se incapaz de se mover, como se uma força invisível o segurasse. Mesmo sendo vaidoso e contrário aos crentes, entrou no salão e se sentou tremendo. Sentiu-se deslocado entre pessoas humildes,
mas algo inexplicável o fez permanecer até o fim do culto. Embora não participasse dos louvores por orgulho, começou a perceber que aquela alegria era verdadeira, vinda da presença de Deus, algo que ele, como homem natural, ainda não compreendia. Durante o culto, um pastor simples e sem estudo pregou sobre o sacrifício de Abraão. Apesar do preconceito inicial, Davi Miranda foi profundamente tocado pela mensagem, que parecia falar diretamente com ele. Sentiu algo novo e poderoso em sua alma. Reconheceu seus pecados, chorou de arrependimento e percebeu que apenas Jesus poderia perdoá-lo. Em sua autobiografia, ele conta que no fim do culto, uma senhora profetizou para ele e ele fala assim: Deus, através dela, começou a falar comigo a respeito de minha vida. Eu sabia que era Deus. Só podia ser Ele, pois eu não havia dito nada a ninguém que iria abandonar o meu lar, a minha família. E, no entanto, aquela senhora estava falando coisas a meu respeito que só eu e Deus sabíamos. Eu era solteiro, cuidava dos negócios da minha mãe e sustentava a casa. Ninguém poderia saber dos meus planos. Porém, aquela senhora continuava a falar tudo a meu respeito. E as palavras mais tocantes foram estas: Não sabes tu que morri por ti, derramando o meu sangue na cruz do Calvário? Por que rejeitas a salvação e o amor que te ofereço? Foi nessa hora exata que tomei a decisão de ser um salvo por Jesus. Sim, agora eu queria ser um crente. Naquele momento, ele decidiu entregar sua vida a Jesus. Ao sair da igreja, ele se sentia transformado, leve e com o coração cheio de paz e alegria, deixando para trás a intenção de abandonar sua família. No caminho para casa, em uma rua de terra batida sem iluminação, ele olhou para o céu e prometeu a Jesus deixar todos os vícios e pecados. Rasgou a carteira de cigarros que trazia no bolso, ajoelhou-se em plena rua e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão a Jesus. Ao chegar em casa, tomado por uma grande alegria após aceitar Jesus, Davi Miranda, ao entrar em seu quarto e ver as imagens que antes adorava, sentiu um forte desejo de mudança. Recolheu todas as imagens e objetos ligados à sua antiga vida, levou-os a um terreno baldio próximo à sua casa. Aquele momento marcou uma transformação radical e definitiva em sua vida espiritual. Batismo com o Espírito Santo. Foi no dia 12 de julho, num sábado de oração, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Já fazia uma semana que ele havia aceitado a Jesus e frequentava a igreja regularmente todos os dias. Um dia, na sua casa, ao ler a Bíblia, foi tomado por línguas estranhas, revelando sua conversão à sua mãe, que até então não sabia da mudança. Antes disso, o ambiente familiar era de distanciamento e conflitos por causa da religião. A partir daquele dia, todos notaram sua transformação. Davi Miranda foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a pregar nas praças públicas com um grupo de jovens evangelistas. E durante uma pregação na Estação da Luz, Deus o capacitou com o dom da palavra, chamado ao ministério pastoral. Mesmo sendo recém-convertido e solteiro, Davi Miranda assumiu uma congregação no Jardim Japão, na Vila Maria. Isso gerou inveja entre obreiros mais antigos que se sentiram desprestigiados. Por causa das perseguições, das invejas e contendas, ele entregou o cargo, depois de um período de oração de busca intensa e de jejum. Teve uma revelação direta de Deus. Deveria fundar uma nova igreja chamada Deus é Amor, fundação da Igreja Pentecostal. Deus é Amor. No mês de março de 1962, com pouco recurso e com fé, alugou um pequeno salão em Vila Maria e começou os cultos com apenas sua mãe, sua irmã e ele mesmo. Aos poucos, fiéis começaram a chegar. Em 15 de abril de 1962, foi ungido pastor. A fundação da Igreja Pentecostal Deus é Amor foi no dia 3 de julho de 1962. Início das concentrações e crescimento. Diante das dificuldades financeiras da igreja, Davi Miranda voltou a trabalhar para ajudar nos compromissos, como os programas de rádio e no sustento de sua mãe. Após um ano, a igreja se mudou 2 vezes por causa de perseguições de vizinhos. O primeiro batismo, com apenas 2 irmãs, foi celebrado com grande alegria. Em busca de mais comunhão com Deus, passaram a fazer vigílias em uma chácara, onde ele recebeu o dom de revelação.
Deus começou a usá-lo para revelar pecados e curar enfermidades, como o caso de uma menina curada milagrosamente das amígdalas, o que aumentou sua fé e a frequência na igreja. Casamento. Missionário Davi Miranda conheceu Ereni Oliveira durante uma vigília de oração. Ela era uma jovem também crente que tocava acordeon e cavaquinho, louvando a Deus. Ele casou-se com ela no dia 12 de junho de 1965, formando um casal ministerial. Davi Miranda e Ereni Oliveira de Miranda tiveram 4 filhos: pastor Davi Miranda Filho, Daniel Miranda e as cantoras Débora Miranda de Almeida e Leia Miranda, além de netos. Expansão da IPDA Igreja Pentecostal. Deus é Amor. Mesmo com dificuldades financeiras, continuou com programas de rádio, conhecido como a Voz da Libertação, e também abrindo novas igrejas. Passou por perseguições internas e externas, mas com orações e jejum, o ministério cresceu. Realizou cultos de curas divinas em cinemas e praças públicas, atraindo multidões. Era chamado popularmente de o maior pregador de curas divinas da época. Milagres. Durante as concentrações da igreja, muitos milagres impressionantes aconteceram, como o caso de uma criança que nasceu sem olhos e foi curada, passando a enxergar perfeitamente. Milhares de pessoas eram curadas das mais terríveis enfermidades. No final de 1969, a igreja comprou 2 imóveis na rua Conde de Sarzedas, no centro de São Paulo, para construir a nova sede. Sem recursos para contratar uma construtora, os membros realizaram um grande mutirão. Mesmo grávida, Ereni e algumas irmãs trabalhou incansavelmente, cozinhavam para os 25 irmãos e cooperavam também na reforma, o que acabou afetando a saúde da filha Raquel, que faleceu 10 dias após o nascimento. Em 7 de setembro de 1970, a nova sede foi inaugurada com grande festa e um cortejo pelas ruas. Porém, o espaço logo se tornou pequeno diante do rápido crescimento da igreja. A igreja ficou conhecida como o Pronto-Socorro de Jesus, pelos inúmeros milagres, curas e libertações. Em 1972, os batismos passaram a reunir mais de 1.000 pessoas por vez, só na sede. Esse também foi o início da expansão nacional, com a abertura de várias filiais em todo o Brasil. Em 1979, Davi Miranda adquiriu o terreno que hoje abriga a sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Inaugurado no dia 1º de janeiro de 2004 e denominado Templo da Glória de Deus, em uma área de 70.000 metros quadrados e capacidade para 30.000 pessoas sentadas. É o 2º maior templo de São Paulo, a morte, o luto e o legado eterno de um missionário. Em 21 de fevereiro de 2015, após 53 anos à frente da Igreja Pentecostal Deus é Amor, às 23h45, o missionário Davi Miranda partiu para a eternidade, aos 78 anos de idade, em São Paulo, vítima de um infarto fulminante em sua residência. O velório aconteceu na sede Templo da Glória de Deus, reunindo milhares de pessoas de todo o Brasil. Fiéis, pastores, amigos, todos foram se despedir do homem que mudou tantas vidas. Hoje, a Igreja Pentecostal Deus é Amor continua seu trabalho, agora sob a liderança da esposa Ereni Oliveira de Miranda, que assume liderança imediata. A igreja segue com mais de 17.000 congregações em 88 países. Utiliza o rádio o programa A Voz da Libertação como principal meio de comunicação há mais de 50 anos. Também mantém presença na internet, com transmissões ao vivo e perfis em redes sociais, seguindo os princípios de oração, jejum e fé que marcaram a vida de seu fundador. O legado. E assim se encerra a trajetória terrena de um homem que viveu com os olhos fixos no céu e os pés firmes no propósito. Davi Martins Miranda não buscou fama nem riqueza. Ele buscou almas e encontrou nelas o verdadeiro tesouro do reino de Deus. Seu legado não está apenas nos templos erguidos, nas multidões reunidas ou nas curas realizadas. Está no impacto eterno de cada vida transformada pela palavra que ele pregava com ousadia e lágrimas. E permanece vivo nas gerações de pregadores que continuam a ecoar a mesma mensagem. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu.
A história do missionário Davi Martins Miranda nos lembra que a fé simples, quando guiada pelo Espírito Santo, é capaz de mover montanhas, curar nações e marcar gerações. Que sua vida seja para nós um chamado à santidade, à renúncia, à compaixão, um chamado à missão. Pois o tempo passa, os anos voam, mas os frutos de uma vida entregue a Deus permanecem para sempre. Ele partiu, mas o fogo que ele acendeu jamais se apagará, porque onde houver alguém clamando por libertação, haverá um eco do chamado que Davi Miranda ouviu: vai e prega o meu evangelho. Se esse testemunho tocou você, se a vida do missionário Davi Miranda inspirou sua fé e renovou sua esperança, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um milagre. Alguém que precisa lembrar que Deus ainda chama, cura e levanta os improváveis. Inscreva-se no canal EBD Aprender para Crescer. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. E junte-se a nós nessa jornada de fé, testemunhos e transformação de vidas. Porque aqui cada história real revela o poder do Deus vivo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.